Boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro anuncia reajuste no salário mínimo. Novo valor será de R$ 1.045. O governo vai convocar 7 mil militares da reserva para tentar diminuir a fila do INSS. 2 milhões aguardam decisões sobre benefícios e aposentadorias. 2 irmãos morrem eletrocutados enquanto soltavam pipa na região metropolitana do Rio. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A reinauguração da Estação Brasileira Comandante Ferraz, da Antártica, prevista para hoje, foi adiada. De acordo com a Marinha, o mau tempo impediu que as autoridades que iriam participar da cerimônia, incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão, chegassem ao local. O evento foi transferido para amanhã. A Estação Comandante Ferraz está fechada há quase 8 anos. Em 2012, um incêndio destruiu cerca de 70% da estrutura do local. 2 militares morreram. O governo brasileiro investiu cerca de 400 milhões de reais na reconstrução da estação. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do mundo. O Conselho Nacional de Justiça recebeu 99 propostas de sugestões para a implantação do juiz das garantias. O uso de um segundo magistrado durante o processo foi aprovado pelo Congresso Nacional. A consulta pública feita pelo Conselho Nacional de Justiça ouviu magistrados, tribunais, associações de classe, Ministério Público e Defensoria Pública. 99 sugestões foram enviadas à CNJ. A maioria das propostas foi feita por magistrados que serão os principais impactados pela mudança. Os juízes apresentaram 78 sugestões. Outras 17 propostas foram feitas por tribunais. OAB, Defensoria Pública da União, o Conselho Nacional do Ministério Público e a Associação dos Juízes Auditores Militares apresentaram as outras sugestões. A figura do juiz de garantias foi incluída e aprovada pelo Congresso Nacional no pacote anticrime, apresentado por Sérgio Moro. O ministro tem restrições à proposta. Na prática, os casos terão 2 juízes. Um será o responsável pelo processo, mas a sentença ficará a cargo de outro magistrado. As sugestões apresentadas ao Conselho Nacional de Justiça serão enviadas ao grupo de trabalho que foi criado pelo presidente do CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. O juiz de garantias ou das garantias, como querem muitos, tem pelo menos 2 problemas. Sua implantação pode retardar o processo judicial, e grande parte das comarcas brasileiras só tem um juiz, o que obrigaria a contratação de um bom número de magistrados. Ainda há aqueles que querem um juiz de garantias nos tribunais superiores. E o jornalista Frederico Vasconcelos informa em sua coluna na Folha que um advogado condenado a 99 anos e 10 meses de prisão foi colocado em prisão domiciliar. A decisão foi baseada na nova lei de abuso de autoridade. Nesta semana foram liberados para consulta os dados do cadastro positivo. O sistema permite que bancos e empresas saibam se o cliente é bom pagador e, assim, possam conceder empréstimos com menores taxas de juros. Falem bem ou falem mal. Ops, não falem mal não. O que o consumidor mais quer é ter boa fama no mercado de crédito. Para isso, desde novembro, empresas autorizadas pelo Banco Central vêm abastecendo os bancos de dados do cadastro positivo. Só que tem gente que ainda nem sabe o que é isso. Você já ouviu falar do cadastro positivo? Positivo? Mais ou menos. Para que serve?
Não sei, para que serve? Márcia recebeu uma notificação sobre a inclusão no banco de dados, mas não entendeu do que se tratava. Você recebe a mensagem, você não tem mais informação sobre o cadastro positivo, né? O que seria esse cadastro positivo para você? Quais os benefícios que você vai ter? Funciona assim. Através do cadastro, podem ser consultados 5 tipos de informações sobre os clientes com conta em banco ou com operações em financeiras. A nota de crédito, ou seja, uma avaliação que representa a capacidade de pagar o empréstimo, o índice de pontualidade de pagamento, como o número de contas quitadas, vencidas ou canceladas, índice de comprometimento de gastos entre despesas de consumo, empréstimo, cartão e financiamentos, histórico de compromissos financeiros assumidos e a quantidade de consultas do CPF por segmento de empresa. Todos esses dados só podem ser consultados pelas empresas que o cliente buscar crédito. O cadastro positivo existe desde 2011, mas os bancos começaram a enviar os dados em 2013. Naquela época, quem quisesse se cadastrar tinha que avisar o banco. Agora, o cadastro é automático e quem não quiser fazer parte dele é que tem que comunicar à instituição. Lembrando que as empresas não terão acesso direto à movimentação financeira do cliente, que tipo de bens eles compram, investimentos, saldo em conta corrente e que instituições que ele já pediu crédito. Os bons pagadores serão avaliados por um sistema de pontuação que vai de 0 a 1000. E quanto maior a pontuação, melhor a possibilidade de conseguir menores taxas de juros. Com essas informações do positivo, então, o mercado consegue fazer uma análise mais adequada do risco que representa conceder crédito para uma pessoa ou não. E essas pessoas podem, ao longo do tempo, ter condições diferenciadas que sejam mais ajustadas ao real risco que elas podem ter em relação a pagar ou não uma conta. Márcia não deixa de pagar as contas. Já precisou de empréstimo e agora sabe que estar na lista de bons pagadores pode fazer diferença na próxima vez que pedir crédito. Acho que seria um crédito a mais para mim, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou no final da tarde de hoje que o salário mínimo deste ano vai passar de R$ 1.039 para R$ 1.045. O motivo é que o reajuste anunciado em dezembro acabou sendo menor que a inflação. O dia começou com um ritual de conversa e fotos com apoiadores antes de falar com a imprensa. Um dos temas questionados pelos jornalistas foi o salário mínimo. O valor fixado para 2020 foi de R$ 1.039, um reajuste de 4,1%. Essa conta foi baseada nas projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para dezembro. Esse é o índice usado para a correção do mínimo e ele acabou subindo mais do que o esperado no mês passado, puxado principalmente pela alta no preço da carne. No acumulado de 2019, o INPC fechou em 4,48%. No bolso do consumidor, esses números significam uma diminuição no poder de compra, mas o presidente Jair Bolsonaro disse que há espaço para repor a defasagem. Acho que tem brecha para a gente atender. A ideia é no mínimo, né, cara? É isso aí. Agora, cada um real salário mínimo, então mais ou menos 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente não pode, apesar de ser pouco, aumento R$ 4, R$ 5, a gente tem que recompor. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, reforçou que o valor do mínimo deve ser de R$ 1.045. Esse valor repõe as perdas inflacionárias do ano passado, mais resíduos de 2018. Esses R$ 6, eles têm uma importância grande para os consumidores, para os trabalhadores. Ele impacta positivamente a economia no sentido de dar um maior poder de consumo. E é coerente com o mandamento constitucional. Ao mesmo tempo, nós temos o zelo para que haja equilíbrio fiscal. Cada R$ 1 a mais em salário mínimo impacta em 2020 um aumento de despesas associadas, atreladas ao salário mínimo, em 355 milhões. Jair Bolsonaro se reuniu à tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui no Palácio do Planalto. Além do valor do salário mínimo, o governo estuda como vai efetivar o aumento. E após a reunião, o martelo foi batido em R$ 1.045. O valor será apresentado via uma nova medida provisória. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, uma inflação tão alta assim, foi basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então,
ele passa via medida provisória de 1.039 para 1.045. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ser anunciada nos próximos dias uma arrecadação extra de 8 bilhões de reais para custear o reajuste. Agora, naturalmente, dependendo das coisas que nós estamos estimando não acontecer, pode haver um contingenciamento sempre na frente. O governo continua apostando que vai desencadear até fevereiro as reformas tributária e administrativa. Os textos das duas reformas estão, diz o governo federal, praticamente prontos e devem ser enviados ao Congresso quase simultaneamente. E você viu, o ministro Guedes participou da entrevista, ele voltou ontem de suas férias. O governo anunciou há pouco medidas para diminuir a fila de quase 2 milhões de pedidos de aposentadoria que estão parados no INSS à espera de análise. A repórter Carolina Aguiar acompanhou a entrevista do Ministério da Economia e tem mais informações, né, Carol? Boa noite para você. Qual o prazo aí para que a situação seja normalizada, né? Todo mundo está aguardando aí, ansioso. Boa noite, Gabi. Boa noite, Boris. A expectativa realmente é grande, né? Porque hoje tem gente esperando 3, 4 meses por um benefício e não tem retorno do INSS. Mas a expectativa do governo é que o atendimento seja normalizado até setembro. Ou seja, até setembro, o governo espera que a quantidade de pedidos que entra no INSS seja igual à quantidade que o sistema tem capacidade de processar. E aí não teria ninguém nessa fila de espera de mais de 45 dias, porque 45 dias é o prazo oficial que o governo tem para dar uma resposta sobre o deferimento ou não dos benefícios. Então, o governo espera que em setembro não tenha ninguém esperando mais do que 45 dias. Mas essa missão é uma missão difícil, viu? Porque hoje existem mais de 1.900.000 brasileiros esperando um retorno do INSS. E mais de 1.300.000 desse total de pedidos já está com esse prazo de 45 dias vencido. Bom, mas o governo, para tentar cumprir essa meta, vai contratar 7 mil militares da reserva para atender no INSS. O objetivo é o quê? Colocar esses militares no atendimento das agências e os funcionários do INSS seriam liberados, seriam deslocados para os bastidores para fazer análise desses documentos e liberar aí esses pedidos que estão represados. Esses militares vão ganhar um adicional de 30% a mais e essa não é uma convocação, é voluntário. O militar que quiser vai poder prestar esse serviço. Além disso, o INSS também vai tomar algumas medidas para evitar que os funcionários do quadro deixem o setor. Por exemplo, vai dificultar o empréstimo de funcionários do INSS para outros órgãos federais e também vai dar prioridade nas perícias médicas dos funcionários do INSS, porque eles estimam que tem 1.500 servidores do INSS que estão afastados por questões de doença e podem fazer a perícia e retomar ao trabalho para poder engrossar aí essa mão de obra para tentar fazer essa operação de liquidar essa fila. Essa operação toda vai ter um custo de 14 milhões de reais por mês, mas o governo espera não ter que desembolsar esse dinheiro, porque hoje, quando o pedido de benefício passa desses 45 dias, o governo tem que pagar juros em cima do retroativo que a pessoa tem que receber. E aí o governo espera que, com o fim desse pagamento de juros, ele economize o suficiente para bancar com os custos de toda essa operação. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. Obrigado, Carol. Até esses militares aprenderem, olha, vai atrasar muito mais. No mundo moderno, em que a gente supostamente vive informatizado, esse atraso não se justifica. Como não se justifica também a tal prova de vida que o INSS exige e que deve ser feita numa agência bancária com o comparecimento obrigatório da vítima. Isso é uma vergonha. Aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo terão aumento de 4,48%. O reajuste é maior que o aumento do salário mínimo, que subiu 4,1% neste ano. O reajuste leva em conta a variação do INPC do ano passado e foi publicado no Diário Oficial da União.
O aumento de 4,48% será pago a aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo já no próximo benefício. Com a medida, o teto do INSS passa a ser de R$ 6.101. Para quem se aposentou em 2019, o reajuste será proporcional. Ou seja, só terá o aumento na íntegra quem passou a receber o benefício em janeiro do ano passado. A portaria publicada hoje também apresenta os novos valores da contribuição paga pelos trabalhadores ao INSS. As alíquotas já levam em conta as mudanças aprovadas na reforma da Previdência. A partir de 1º de março, quem ganha até um salário mínimo vai pagar 7,5%. Trabalhadores que recebem até R$ 2.089,60 terão uma alíquota de 9%. Quem ganha até R$ 3.134 contribuirá com 12%. Entre R$ 3.134 e R$ 6.100, o valor pago pelo trabalhador vai corresponder a 14% do salário. O governo elevou a previsão de crescimento do PIB para este ano. De acordo com o Ministério da Economia, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve saltar de 2,32% para 2,40%. O índice do ano passado ainda não foi divulgado, mas os analistas também projetam um crescimento de 0,90% para 1,12%. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes do DEM, foi absolvido pela Justiça da acusação de improbidade administrativa. O atual prefeito, Marcelo Crivella, do PRB, afirma que herdou dívidas da gestão anterior. Paes foi acusado de ter cancelado ilegalmente pagamentos já empenhados no valor de R$1,5 bilhão em 2016. Para o Ministério Público, os pagamentos foram cancelados de modo automático, por meio de uma matrícula genérica não associada a um usuário ativo. O MP acredita que isso afetou os prestadores de serviços de órgãos municipais e que gerou multas e juros. Desde o início do mandato, o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, acusa a administração anterior de ter deixado dívidas de R$10 bilhões. Mas a Justiça concluiu que Paes não cometeu irregularidades e nem desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal. A Justiça também levou em conta um julgamento do Tribunal de Contas do município que não encontrou dívidas no orçamento. Uma retificação, o PRB não existe mais, agora mudou de nome, chama-se Republicanos. E os Estados Unidos elevaram o nível de alerta de segurança para viagens ao Brasil. Segundo o governo americano, a medida foi tomada devido ao aumento de crimes no país. O alerta de segurança para o Brasil é de nível 2, em uma escala de 1 a 4. Em caso de áreas específicas, como cidades satélites do Distrito Federal, fronteiras e favelas, o nível sobe para 4. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, funcionários do governo também só podem visitar esses locais com autorização prévia. O alerta não se aplica para viagens ao Parque Nacional de Foz do Iguaçu e também ao Parque Nacional do Pantanal. Sérgio Castro de Oliveira, o Serjão, o homem apontado como operador financeiro no esquema fraudulento comandado por Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, disse em depoimento que pagou propina ao também ex-governador Luiz Fernando Pezão. Ele já havia prestado depoimento em março do ano passado e hoje voltou a afirmar que de 2007 a 2013 entregou mesadas de 50 a 150 mil reais a Pezão, quando ele ainda ocupava o cargo de secretário de obras. Luiz Fernando Pezão também seria ouvido hoje, mas o juiz Marcelo Bretas suspendeu o interrogatório, alegando que precisa concluir o depoimento do delator para que a defesa dos réus possa se preparar. Em nota, a defesa de Pezão afirmou que o ex-governador sempre negou o recebimento de propina. Aliás, tem que mudar o nome do Pezão para Mãozão. Olha, mesmo com a Lava Jato processando e prendendo alguns indivíduos, eles continuam agindo acreditando na impunidade. Outros se esforçam para que o país volte a ser o que era, onde muitos roubavam e ninguém era punido.
tentam mexer também nas leis de modo a livrar a cara dos condenados pela justiça. Isso é uma vergonha. Uma mulher deu à luz dentro do carro a caminho da maternidade em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O bebê nasceu ontem em meio a um intenso engarrafamento após um temporal atingir o município. Com a ajuda de pessoas que passavam pelo local e também de um policial militar, Enzo Gabriel veio ao mundo com 4 quilos e 800 gramas e 53 centímetros. Ele é o 4º filho de Carolina Amorim, de 24 anos. Mãe e filho foram levados para a maternidade da região e passam bem. A venda de veículos novos cresceu no ano passado em relação a 2018. A informação vem da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, que está bem otimista e espera um crescimento de 9% nas vendas de carros neste ano. A Gisele comprou um carro novo no fim do ano passado. Mesmo com orçamento curto, ela conseguiu trocar o veículo antigo, que já estava dando dor de cabeça. Eu troquei de veículo por causa dos custos, né? Os custos do outro carro da gente estava muito alto e aí a gente pegou um carro mais acessível com o nosso orçamento. Empolgados por um cenário econômico mais otimista, os clientes estão em busca de negócios vantajosos. Foi assim ao longo de 2019, que movimentou as concessionárias em todo o país, algo que não acontecia há 4 anos. As vendas de 3, 4 anos para cá, ela realmente vem numa crescente pequena, né? Acho que 19 foi um mês razoável, um ano até bom, né? E do final do ano para cá que a gente conseguiu vender, a gente conseguiu sentir que realmente havia uma esperança muito grande que as coisas pudessem melhorar. Com a crise de 2015, o setor de automóveis enfrentou um momento difícil com a queda nas vendas. A recuperação só começou no final de 2017 e mesmo assim foi gradual. O setor só voltou a se animar de fato com as vendas do ano passado. De acordo com os números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, 2019 fechou com um emplacamento de pouco mais de 4 milhões de veículos, 10% a mais que 2018. As vendas se igualaram a 2014, um ano antes da crise. Segundo o presidente da FenaBrave, o desempenho positivo foi provocado por alguns fatores econômicos que refletiram diretamente no setor. Algumas vertentes levaram a isso. PIB positivo, a inflação abaixo ou na meta dela, os juros mais baixos praticados no Brasil pela taxa referencial Selic dos últimos 20 anos, a retomada do crescimento por 2 vertentes também, a confiança do comprador em adquirir e do investidor para investir. E foi a oferta de crédito no mercado que ajudou na decisão da Josimeire. Segundo ela, a família precisa de um modelo mais econômico, por isso resolveu trocar de carro. Na verdade, a gente não acha que é bom para comprar carro agora, né? Até porque também tem PVA, IPTU, um monte de coisa para comprar. Mas a gente está comprando pela necessidade mesmo. Um relatório feito por uma auditoria internacional aponta gastos que podem chegar a R$1 bilhão na seguradora Líder, a empresa que administra o DPVAT. A reportagem do jornal Folha de São Paulo teve acesso à auditoria independente contratada em 2016 pela atual direção da seguradora Líder, responsável pela cobrança e pelo pagamento dos prêmios do DPVAT. O levantamento foi realizado pela consultoria KPMG e abrange a contabilidade da empresa desde 2008 até 2017. Os documentos apontaram diversas inconsistências financeiras e administrativas nas contas da Líder. São despesas sem comprovação, concentração no pagamento de sinistros em pequeno número de médicos e até gastos pessoais de diretores. Ao todo, a auditoria encontrou 216 irregularidades, como pagamentos de honorários a advogados para a defesa de investigados na Operação Tempo de Despertar, que em 2015 provocou o afastamento de 12 servidores públicos por fraudes em indenizações. O seguro também foi discutido em uma CPI em 2016. Em 2018, o Tribunal de Contas da União apontou fraudes na gestão do DPVAT.
A auditoria identificou que a remuneração prevista aos advogados por êxito no período entre 2008 e 2016, que deveria ficar em quase R$ 75 mil, passou para quase 75 milhões. Na base de dados da Líder, também foram encontrados registros de pagamento de bônus de R$ 358 milhões, mas por causa das inconsistências, não é possível identificar quem foi beneficiado. A empresa também pagou quase 100 milhões de reais em indenizações em 36 mil processos, envolvendo apenas 5 médicos. Um deles, fisioterapeuta, arrecadou quase 45 milhões em mais de 15 mil processos. Segundo a auditoria, as inconsistências nos gastos feitos pela Líder podem superar a marca de R$ 1 bilhão. Boa parte desse dinheiro era usada para cobrir gastos pessoais de diretores que levavam uma vida de luxo. O levantamento aponta ainda que um único restaurante recebeu ao longo dos 8 anos investigados mais de R$ 280 mil. As faturas indicam gastos de quase R$ 15 mil com bebidas alcoólicas. Uma nota comprova a compra de uma garrafa de vinho por R$ 1.164. Os documentos apontam que em 2012 a Líder também comprou um carro que pertencia à esposa de um diretor jurídico por cerca de R$ 67 mil. O veículo foi vendido 2 anos depois, por R$ 26 mil. A KPMG também encontrou irregularidades em despesas de viagens, passagens aéreas e diárias de hotéis para vereadores e servidores públicos. A gestão da Líder é de um consórcio de 73 empresas, criado em 2007 para administrar o DPVAT. E desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, é apontada pelo governo como um foco de corrupção. Em nota, a direção da Líder afirma que a iniciativa de contratar a consultoria foi dela mesma e que encaminhou a documentação de forma espontânea à Superintendência de Seguros Privados. Disse também que vem adotando medidas administrativas de retidão e transparência. Esse relatório abriga fatos assustadores. Se tudo for confirmado, você que paga DPVAT vai saber como garfam o seu rico dinheirinho e por que querem manter esse imposto tal como está. A partir de amanhã, os proprietários de veículos que realizaram o pagamento do DPVAT com a tabela de 2019 podem pedir o reembolso do valor pelo site da seguradora Líder. Casos de golpistas que têm usado o WhatsApp para enganar e roubar dinheiro das pessoas preocupam cada vez mais a população. 1,5 bilhão de pessoas utilizam o WhatsApp em todo o mundo, de acordo com dados do Facebook. O número atraiu a atenção, inclusive, de hackers, que usam os dados dos usuários para praticar crimes. E você se cuida para não cair em golpes pelo aplicativo? Tem que tomar certo tipo de cuidado, né? Tipo, com quem você adiciona, entendeu? Com quem que você fala, com quem você conversa, seus dados pessoais. Meu celular já foi roubado, né? Então a gente se preocupa. Esta empresária foi vítima de uma fraude. A gente foi clonado, né? Pegaram o nosso número de celular, pegaram a nossa conta e a gente perdeu todo o nosso acesso. E aí começaram a fazer trâmites com o nosso banco. O golpe serviu de lição e agora ela anda mais cautelosa com o uso do WhatsApp. Eles me ressarciram e eu consegui resolver. A internet é palco para diversos crimes, por isso os especialistas recomendam: quando um amigo ou um parente entrar em contato com você para pedir um favor, como um empréstimo, por exemplo, desconfie. Desconfie de tudo e de todos, porque no mundo digital, como você não está frente a frente com a pessoa com quem está trocando informações, é melhor ser preventivo do que correr o risco e se arrepender depois. As plataformas dispõem desse mecanismo de segurança que você criará uma senha a proteger a sua conta. Segunda coisa é nunca passar códigos que você recebe em seu celular. Isso é importantíssimo e vai te dar uma segurança de supostas invasões. E a terceira coisa é desconfiar de empréstimos financeiros realizados por mensagem. Se todo cuidado não for suficiente e você cair no golpe, calma, nem tudo está perdido. É possível receber o que perdeu de volta.
muitas vezes lavrar o boletim de ocorrência, informar a autoridade policial e, se houver prejuízo financeiro, como no caso desta moça da reportagem, ela precisa acionar a justiça ou muitas vezes fazer um acordo com essas empresas para rever os valores perdidos. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 2 irmãos morreram eletrocutados enquanto soltavam pipa. No Instituto Médico Legal, a família parecia não acreditar na tragédia. Muito difícil. Os irmãos Caio Gonçalves de Souza Ribeiro, de 2 anos, e Cauã Gonçalves Bittencourt, de 14, morreram eletrocutados na comunidade da Cerâmica, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo a família, os 2 soltavam pipa em um campo de futebol com outros 3 irmãos. Um fio de alta tensão se soltou de um poste e caiu sobre o menino de 2 anos. Cauã tentou socorrer o irmão e também foi eletrocutado. A união deles era tão grande que o Caio chamava o Cauã de pai. Ele tratava o Cauã como pai. Ele morreu sendo pai. Por permissão de Deus, os outros 3 não tiveram força para ir tentar socorrer os irmãos. Nesses vídeos gravados por moradores, é possível ver o fio ainda energizado em cima dos meninos. De acordo com parentes, os vizinhos relataram que o fio estava rompido há mais de um mês e não foi feito reparo. Eles mandaram os técnicos lá quando? Depois do acidente? Depois da casa arrombada, não adianta botar fechadura. E dizer que os traficantes não deixou consertar, acho muito improvável. 2 assistentes sociais da Enel, concessionária de energia do município, estiveram no IML. A família criticou a postura da empresa. Aquela chegada aqui de forma arbitrária, oferecendo dinheiro, querendo comprar a dor da família. E em momento algum nós pedimos nada à Enel. A única coisa que nós queríamos era a vida dos garotos. Fora isso, nada que a Enel der vai sarar a dor da família. Para este especialista, realizar qualquer atividade perto de um fio de alta tensão exige cuidado redobrado. Tem que respeitar essa distância, porque como ocorreu a pipa, a linha pode ter contato com um fio de alta tensão ou até mesmo um de baixa tensão e fechar curto-circuito por conta do cerol dessas linhas, né, que são utilizadas, pode cortar o isolante desse fio e conduzir essa eletricidade. Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o episódio e afirmou que está disposta a oferecer apoio aos familiares das vítimas enquanto apura as circunstâncias do acidente. A empresa disse também que o cabo de energia teria sido rompido por uma linha da pipa e seguirá apurando as causas do ocorrido. Mais um caso de morte por suspeita de contaminação da cerveja Belo Horizontina é investigado em Minas Gerais. Hoje, a diretora de marketing da cervejaria, Baker, pediu aos consumidores que não bebam a cerveja de nenhum lote. Valdirene nunca imaginou que a cerveja da marca Belo Horizontina, que o marido tomou no primeiro final de semana do ano, pudesse fazer mal a ele. No dia 5, que foi exatamente no domingo, ele comprou essa cerveja em BH e fomos para Contagem, onde temos um terreno, que foi onde ele consumiu a cerveja. O homem de 53 anos procurou atendimento médico 2 vezes nos últimos dias e ontem foi internado com dores abdominais, náuseas e problemas na visão. Fizeram um novo exame nele e estou aguardando o resultado desse exame. Os efeitos da cerveja contaminada no organismo nem sempre são os mesmos. Segundo os médicos, há casos de pessoas que consumiram a bebida juntas e tiveram reações muito diferentes. Algumas não apresentaram nenhum sintoma e outras foram internadas em estado grave. Seriam características individuais, genéticas? Seria a quantidade de toxina ingerida por algumas pessoas em relação às outras? Nós estamos num processo de aprendizado, né? Onde nem todas as respostas ainda podem ser dadas para explicar todas as situações. Até agora, 1 pessoa morreu e 17 casos suspeitos foram notificados, 12 em Belo Horizonte e 5 em outras cidades mineiras. O caso de uma mulher de 60 anos que morreu no interior do estado no dia 28 de dezembro, com sintomas da chamada síndrome nefroneural, é investigado. Hoje, a diretora de marketing da cervejaria Baker voltou a negar o uso da substância tóxica encontrada na Belo Horizontina. Aqui na Baker nunca foi utilizado dietileno glicol. Então isso é um mistério para nós
para as autoridades, então a gente não sabe. Ela aproveitou para fazer um apelo aos consumidores. Não beba Belo Horizontina, eu não sei o que está acontecendo. Um condomínio interditado pela Defesa Civil em Osasco, na Grande São Paulo, foi invadido e furtado por homens encapuzados. O circuito de segurança mostra 4 homens com os rostos cobertos caminhando pelos corredores do prédio. Moradores relataram que seus apartamentos foram invadidos e vários eletrodomésticos e pertences pessoais foram levados. A imagem mostra que até o extintor de incêndio é furtado. No final de dezembro, os moradores foram retirados do condomínio sob risco de desabamento. Os prédios foram interditados após um laudo apontar riscos estruturais. Até agora, nenhuma obra foi feita no local. A Secretaria de Segurança declarou que a Polícia Civil irá atrás das vítimas e de pistas que possam ajudar a identificar os criminosos. Um segurança da CPTM foi esfaqueado por um passageiro em São Paulo. É o segundo caso de agressão em 3 dias. O caso aconteceu na estação Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, na manhã de hoje. Essa imagem mostra o momento em que o vigilante é esfaqueado. Ele foi golpeado por um homem que causou tumulto ao tentar descer a escada rolante no sentido contrário. Ele estava um pouco confuso. O que ele alega é que ele saiu do trabalho por volta das 5 da manhã e fez ingesta de bebida alcoólica. O agressor foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. O vigilante foi encaminhado ao hospital e o estado de saúde dele é estável. É o segundo caso de agressão em 3 dias. No último sábado, ambulantes agrediram vigilantes a pedradas na estação de Pirituba, na zona oeste da capital paulista. Segundo a CPTM, a reação violenta ocorreu após os seguranças apreenderem mercadorias que eram comercializadas de forma irregular. Essas imagens mostram os vigilantes acuados dentro do vagão. Eles tentam se proteger, enquanto homens que estão do lado de fora jogam pedras contra eles. De acordo com a CPTM, desde dezembro, policiais militares reforçam a segurança nas estações de trem. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 1.000 galos usados em rinhas na zona sul de São Paulo. O local impressionou os policiais pelo tamanho e pela quantidade de animais. Eles eram identificados pelos números das gaiolas. Agentes da Delegacia do Meio Ambiente chegaram ao local pela manhã. De acordo com as investigações, que duraram cerca de 6 meses, a casa onde as aves estavam era usada para rinhas de galo. A polícia chegou ao local a partir de uma outra rinha descoberta em Mauá, na região do Grande ABC. O dono da propriedade responderá por maus tratos, exploração de jogos de azar e associação criminosa. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos apresentados pela jornalista Érica Reis são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. Bom, Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.